Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos conversar um pouco sobre o livro, afinal, O que os bebês fazem no berçário, do autor Paulo Fauci, que com certeza será cobrado no próximo concurso de PEI da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o próximo concurso de PEI da Prefeitura de São Paulo, que é o professor de educação infantil, que atua no SEIS, que são as creches aqui na Prefeitura de São Paulo, esse concurso já está autorizado e a qualquer momento pode sair aí o edital. Eu tenho a minha apostila pré e pós-edital com atualização gratuita, valor R$ 30, como também eu tenho meu curso de discursivas, valor R$ 50. Vai ficar na descrição desse vídeo os links lá da plataforma Hotmart para vocês adquirirem o apostila ou curso. Lembrando que a segunda parte, como assim também a sugestão de discursiva a partir dessa obra, vocês encontram lá no meu curso de discursivas, beleza? Agora, começando essa aula sobre o capítulo 1 do livro do Paulo Fauci, afinal, o que os bebês fazem no berçário, geralmente em concursos públicos, inclusive no último concurso PEI da Prefeitura de São Paulo, do ano de 2015, foi cobrado apenas o capítulo 1, no qual Paulo Fauci fez aí o seu estudo de doutorado na educação infantil, principalmente na observação da creche e no berçário. Ele vai observar ali, afinal, o que os bebês fazem na creche? Porque na creche, será que eu, professora, por exemplo, quem nunca teve experiência na creche, vem aí do ensino fundamental, o que eles fazem na creche? Será que eu dou lição? Será que eu dou aula? Ou tô ali só para cuidar, só para trocar fralda, só para dar comida? Como é que funciona essa dinâmica dos bebês no berçário? Será que o berçário é a escolarização ou não? Paulo Fauci ele vai trazer aqui nesse capítulo 1 todo o contexto histórico dos últimos 30 anos da educação aqui no Brasil, começando ali pela Constituição de 1988, passando pelo ECA, LDB, diretrizes, como também alguns autores contemporâneos internacionais que influenciaram a mudança no paradigma da educação infantil aqui no Brasil nos últimos 30 anos, que é no caso Loris Maraguchi, lá da abordagem Reggio Emília, como também M. Pickler, com a abordagem Pickler, e também outros autores ele vai citar, mas o principal fica nas duas abordagens, tanto a abordagem Reggio Emília, como também na abordagem M. Pickler, certo? Que inclusive já tem aula aqui sobre a abordagem M. Pickler, como também da abordagem Reggio Emília. Os dois serão cobrados aí no concurso PEI. Então vamos começar aqui o capítulo 1, afinal, o que os bebês fazem? Pesquisar a experiência educativa. Então é a necessidade da experiência e de passar-se nela, naquilo que nos provoca, se converte em uma origem e um caminho para a investigação. Contreras, Lara, 2010, página 21, que é um dos autores que o Paulo Fauci cita, né? O que seria a experiência na educação infantil? Lá no concurso PEIF, a gente viu lá na prova prática que o planejamento de aula não era planejamento de aula o nome, e sim planejamento de experiências. Então aqui a gente já responde a pergunta que eu fiz lá no começo. Na creche a gente dá aula? Não, a gente cria situações de experiências para provocar os bebês e crianças bem pequenas nas suas investigações para a criação de hipóteses e consequentemente criar desafios que vão alavancar a sua aprendizagem e desenvolvimento, certo? Na educação infantil, principalmente na creche, a gente não tem algo assim, por exemplo, no final do ano o bebê precisa ter adquirido isso ou aquilo motor. Também, mas o principal não é colocar metas, mas fazer um planejamento de experiência que o bebê tenha
ali o livre arbítrio de viver a experiência da exploração do mundo. A creche é para o bebê explorar o mundo, além daquilo que ele tem disposto ali na casa dele, com convívio com a sua família, descobrir novas coisas, explorar o mundo. Para isso que a creche serve. Porque antes, não muito tempo atrás, a creche era apenas um lugar para deixar os bebês e crianças pequenas enquanto as mães trabalhavam, principalmente na pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, pensando tanto na abordagem Reggio Emilia, na Itália, como na abordagem Pickler, lá na Hungria. Mas a educação infantil e a creche é muito mais do que isso. Precisa ter intencionalidade, planejamento, estudo. Não é só o cuidar, a gente tem que ter esse aspecto pedagógico visando o bebê. Portanto, não é uma escolarização para preparar o bebê ou a criança para o ensino fundamental, como muitas vezes foi pensada a educação infantil. Por exemplo, no meu tempo, eu estudei na EMEI. A EMEI era uma preparação para o fundamental, daí já estou denunciando minha idade, né? Mas, mais ou menos 20 e poucos anos atrás, quase 30, era mais ou menos assim que funcionava. Mas a educação infantil é muito mais do que isso, certo? Outro ponto importante, para os bebês conseguirem perceber o outro ou tomar consciência da existência do outro, as oportunidades que oferecemos a eles são vitais. Portanto, a organização, o planejamento das experiências, então eu tenho que pensar no espaço, nos materiais, nos tempos. Cada bebê ou criança tem o seu tempo. Será que eu vou interromper aquela experiência que o bebê tem, empilhar cones ali naquele planejamento que eu fiz de território, porque é exatamente a hora da colação da fruta, né? Porque eu não posso dar fruta naquele espaço que eu estou promovendo a atividade. Então, é pensar também nas necessidades daquele bebê e daquela criança pequena. Então, entra ali outra questão da intencionalidade pedagógica. Lembrando que na Prefeitura de São Paulo, há 20 anos atrás, o SEI, as creches, nem faziam parte da Secretaria Municipal de Educação, e sim da Secretaria de Assistência Social. Então, faz muito pouco tempo que se tem um olhar específico e pedagógico para a creche. Até então, a professora que trabalhava na creche nem tinha professora, aliás, eram ali funcionários que só tinham nível médio e não tinha nenhuma especialização para a qual, ali junto com os bebês, só bastava ser mulher, ser mãe e saber trocar fraldas, dar mamadeira, enfim, que estava tudo certo. E a partir dessas influências, dessas abordagens europeias, que muitas coisas mudaram, principalmente na rede municipal da Prefeitura de São Paulo. Então, aqui voltando, né, para esse princípio dessa concepção de alteração da questão do atendimento da creche aqui no Brasil, no princípio, a educação de crianças em espaço coletivo se tratava de um direito de família, opção dos pais, e com a Constituição de 1988 configurou-se como um direito da criança, dever do Estado. É claro, a matrícula na creche não é obrigatória, mas o oferecimento da mesma é obrigatória por parte da prefeitura. Provoca uma ampliação do acesso dos bebês e dos pequenos aos espaços educativos. Então, a gente vai ampliar a matrícula, o atendimento, mas não é só isso, a gente tem que garantir a qualidade. Foi daí que surgiu, por exemplo, os indicadores da qualidade, tanto nacional como também o municipal, que a gente já tem aula aqui. Portanto, não é só garantir que a criança fique o dia inteiro na escola, na instituição da creche, mas como que isso vai ocorrer? Então, tem o indicador da qualidade, além do planejamento, da estrutura, daquela instituição, e é claro, também ali dos professores e demais profissionais. Principia também novas dimensões às lutas e militâncias feitas pelas mulheres sindicalistas e feministas. Então, uma luta, né, das mulheres ter um local apropriado para deixar os seus filhos enquanto trabalham, mas não qualquer local, um depósito de criança, como muitas vezes e até hoje em alguns lugares aí
a creche é encarada. A educação infantil passa a ser vista como uma seção autônoma e não mais subordinada. Portanto, antigamente, antes da Constituição, a educação infantil não era obrigatória, muitas vezes não fazia parte da Secretaria de Educação, e sim de outras secretarias, como por exemplo a creche, eu dei o exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo, que era a Secretaria de Assistência Social até os anos 2000, até pouco tempo atrás, não tinham professoras na educação infantil e muito menos na creche, porque se pensava que a educação infantil era apenas o cuidar e não o educar. E a gente sabe que é um par que não se separa. Lembre-se na sua prova, cuidar e educar não se separam. As demais etapas da educação básica. Educação infantil como primeira etapa da educação básica. Há poucas décadas, a criança no primeiro ano de vida era considerada um ser imaturo, pelo fato de não andar, não correr, não falar, pensasse que ela não sabia outras coisas. Fazia-se uma generalização inadequada, pois se estenda essa incompletude para todos os processos. Enfatiza-se a comunicação linguística sobre a não verbal, a cognição sobre o afeto e etc. Portanto, a partir de Reggio Emília, Loris Malaguti, inclusive, tem um poema que inclusive está nesse livro do Paulo Fauci, que é aquele poema das 100 linguagens, no qual Loris Malaguti fala que 99 linguagens são negadas às crianças. Portanto, a criança não se comunica só pelo verbal, mas por olhares, gestos, a forma que ela manipula um brinquedo, um objeto, que ela dança, pelo olhar, pelo afeto, como também nos últimos tempos, tanto na LDB, nas diretrizes, como também a própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e é claro, o currículo da cidade de São Paulo, enfatiza a formação do sujeito integral, tanto no seu cognitivo, físico, afetivo, enfim, como um todo e não separado. Portanto, a escola é para formar o sujeito, a criança como um todo. E a partir da mudança desse pensamento tradicional da educação infantil, a escola vem se constituindo como privilegiando o lugar das crianças e também como espaço para estudo de bebês e para compreendermos como eles pensam. Portanto, antes de eu planejar qualquer coisa, eu preciso compreender como os bebês pensam. Durante o livro, o Paulo Fauci, ele retrata que, para quem não sabe, ele era bailarino, mas ele teve um problema no joelho e precisou parar de dançar. Ele acabou se formando como professor e foi dar aulas na educação infantil até que ele resolveu pregar uma sala de berçário. E ele decidiu ler um livro para um grupo de bebês. Ele pediu para o auxiliar reunir os bebês, em roda, e ele ia ler os livros. Porém, nenhum bebê ficou, cada um se dispersou pela sala. Só um bebê que ficou ali na rodinha, vendo ele lendo o livro, mas porque aquele bebê ainda não sabia engatinhar. Então a gente precisa compreender o pensamento do bebê. Será que o bebê consegue ficar 10, 15 minutos vendo um adulto lendo uma história em um livro? Será que eu trazendo uma história menor, com fantoches, com objetos, não seria o mais interessante? Ou deixar a criança explorar esses materiais e ao mesmo tempo contar a história? Então, é a partir disso que eu tenho que pensar. Muitas vezes eu penso lá no pré ou no fundamental e eu não penso com o pensamento do bebê, que é totalmente diferente. As pesquisas mostram considerável aumento no estudo dos bebês das creches e da educação de 0 a 3 anos. A educação infantil começa a ser desenhada como aquela que fornece contextos de vida coletiva. Daí entra os dois principais eixos da educação infantil, que é o brincar e as interações. As interações tanto com outros bebês, crianças e adultos que aquele bebê não conseguiria ali no ambiente familiar. Assim, as escolas infantis foram reinventadas para se tornarem colaboradoras dos homens e das mulheres contemporâneas na educação e cuidado das crianças. Olha aqui,
cuidar e educar não se separa. E esse pensamento contemporâneo, que a educação infantil não é só um depósito para deixar a criança enquanto trabalho, mas para formar os seus filhos como um sujeito integral, como um todo, e para que ele possa ter o direito social da educação e explorar o mundo para que possa ali se desenvolver. O relatório de práticas cotidianas para a educação infantil diz que as creches têm a creche e a educação infantil como um todo tem 3 princípios básicos. Primeiro, a sua função social, que consiste em acolher para educar e cuidar. Então, todas as crianças precisam ser acolhidas, é a função social da escola, de educar e de cuidar. E não importa, não é só na creche não, né? Ou na educação infantil. Isso também se estende a toda etapa da educação básica, né? A função política, contribuindo para que meninos e meninas usufruam de seus direitos sociais e políticos, que exerçam seu direito de participação, tendo em vista sua formação para a cidadania. Então, já na creche, o bebê ou a criança pequena tem o direito à participação. Então, as crianças podem pensar junto com o professor na organização dos espaços, dos materiais, como também eu tenho que ter respeito pelos bebês, principalmente pelos bebês na questão do seu corpo. Tem uma passagem no livro no qual o Paulo Fauci, ele fala que algo que incomodava muito era ver as outras professoras, por exemplo, tá fazendo alguma proposta de exploração, daí sente um cheirinho ruim, é o 2, né? Não sabe quem é. Daí vai ali puxando a fralda e vendo assim, ó, um por um, quem fez cocô. Não, sem pedir licença pro bebê. Igual também chegar do nada com papel higiênico e limpar o nariz da criança, a coriza, né? Sem pedir licença. É algo assim que está invadindo o corpo do bebê. Até mesmo pensando na questão aí da higiene, do desfraude. Então, tudo tem que ter cuidado com o bebê, porque ele tem direito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E a função pedagógica, portanto, não é só o cuidar, tem o pedagógico, tem a intencionalidade, lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos, que é por meio das interações e também o brincar. O brincar é a linguagem das crianças e dos bebês. E é na escola, no caso da instituição das creches, que aquele bebê ele vai ter o conhecimento do mundo que lá no ambiente familiar ele não teria. Então ele vai juntar aquilo da cultura familiar, mas a cultura de mundo para se formar como sujeito. A escola infantil deve ser compreendida como um lugar da vida tecido por vários fios juntos e em conjunto tramados e constituídos pela ação do eu com o outro e do outro que supõe estar em contínuo exercício de construção. Então eu aprendo a partir do contato com o outro. Por isso que lá na abordagem Pickler, na aula que eu dei, eu falei que as crianças precisam interagir, precisam ali estar no chão e não presas a chiqueirinhos, isoladas, no berço, igual algumas instituições faziam. Daí até a gente tem a questão da mordida, ou deles se baterem, puxão de cabelo, enfim, mas isso é natural, porque elas estão juntas. E elas, estando juntas, terão conflitos, necessidades ali biológicas, e assim vai, como eu já tinha mencionado lá na aula sobre abordagem Pickler. Juntos, colher e acolhem aprendizagens e descobertas sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Então, eles também descobrem não assim, mas o outro também. Por exemplo, na minha turma, eles estão se descobrindo o corpo, então às vezes ele quer ver a barriguinha do amiguinho, a perna do amiguinho, o amiguinho caiu, se machucou, vai lá, faz um carinho na perna, vê, olha, tem uma perna, olha, tem dodói também. Tá começando a ter a compreensão da dor do outro, nossa, ele tá com dor, eu vou fazer um carinho para passar. Então, olha só que legal, né? Só sobre si, mas também sobre o outro, né? A pedagogia como um campo de conhecimento, a forma como se percebia o mundo e o conhecimento. Antes, né, era algo linear, né, era uma linha reta, determinado, previsível, por estado progressivo e graus. Mas, né, a educação, ela precisa ser flexível, ela precisa ser em espiral.
Porque aquilo que eu vejo na creche, eu vou ver no pré, vou ver no fundamental, os mesmos conteúdos, eu só vou aprofundando ali o meu conhecimento. É claro, na creche a gente não dá aula, mas são ali explorações de experiências, é a vivência da experiência do cotidiano, certo? Vale uma dimensão mais complexa, o avanço, as pausas e os retrocessos em múltiplas direções. São redes, novos sentidos, se constituem sobre o que é conhecimento na atualidade. Morim. Portanto, a educação é um vai e vem como uma espiral, não pode ser linear. E a criança precisa ter essa liberdade para isso. Por exemplo, antigamente era comum fazer atividade, pegar a mão da criança, colocar na tinta e fazer aqueles carimbos. Será que isso é algo que vai agregar o quê para o bebê ou para a criança? Em primeiro lugar, que é uma invasão do corpo da criança, de forçar, de prender a mão dela, assim como também fazer dança para ficar se apresentando em datas comemorativas, eu acho um horror, eu abomino isso, porque os corpos precisam ser livres. E exatamente, por exemplo, o que Loris Malaguti fala lá na abordagem Reggio Emília. Então, a gente não pode ter ali algo linear, fechado, inflexível na educação infantil. E para isso, convocar crenças e valores, analisar práticas e usar os conhecimentos pedagógicos constitui um movimento triangular de criação de um espaço. Outra autora que o Paulo Fauci vai mencionar aqui no livro, que é a autora Júlia Oliveira Formosinho, da Pedagogia Participativa. Portanto, para a gente fazer uma nova educação infantil, a gente precisa quebrar crenças e valores, como por exemplo o carimbo das mãos, as danças em datas comemorativas e por aí vai. E sim pensar o que os bebês pensam, o que é realmente provocativo, o que é realmente relevante para os mesmos, para que eles possam ter ali o direito de explorar o mundo. É para isso que serve a creche e é isso que eles estão para fazer ali naquela instituição. Afinal, o que os bebês fazem na creche, eles simplesmente estão ali para explorar o mundo. Essa é a resposta do título do livro. A partir daqui, a gente entra na parte que o Paulo Fauci ele vai citar aqui alguns autores, principalmente na questão da abordagem Reggio Emília, como também na abordagem M. Pickler. Aqui começa a experiência italiana de Reggio Emília. Para quem não sabe, fica ali no nordeste da Itália, uma região, né, que após a Segunda Guerra Mundial, o Loris Malaguti começa a recriar escolas de educação infantil numa abordagem totalmente diferente, não só assistencialista, mas com esse olhar da criança em explorar o mundo, se constituir de maneira integral, né? E os princípios principais de Reggio Emília é a escuta, a observação, a documentação pedagógica e o planejamento. Mas essa parte ficará para a próxima aula que vocês encontram lá no meu curso de discursivas, pois o curso de discursivas não é só ali ensinando como estruturar, como responder, mostrar ali sugestões de respostas. Vocês precisam também se aprofundarem no conhecimento teórico das obras, das legislações e das publicações institucionais. Senão, vocês não conseguem responder às questões discursivas. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!